Pessoal, boa tarde. Começando mais uma live aqui pela Casa do Saber Rio. Fixando aqui o tema. Vamos lá, vamos entrando. Pessoal, vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Desigualdade em tempos de pandemia. Vamos conversar com o Leiser Pereira, que é fundador da comunidade Empodera, que já está entrando aqui. Deixa eu saber. Vamos lá. Podem ir convidando aí os amigos para participar. Oi, Adriana. O Leiser já estava entrando aqui também. Visualizar aqui. Tá, só aguardando o Leiser Pereira entrar, nosso convidado de hoje. Convidem os amigos aí na setinha, que o tema hoje é bem relevante. Tá quase. Espera aí. Se... Bom, estou recebendo algumas solicitações aqui para participar, mas ainda não do Leiser. Parece que ele entrou aqui agora. Vamos guardar só a solicitação dele. Pessoal, só aguardando aqui a entrada. Isso, agora o Leiser entrou. É só enviar a solicitação aí para participar, Leiser. Bom, já convidei. Convidei direto, que eu acho que é mais fácil. Vamos lá, já está só aguardando que ele aceite. Agora vai. E aí, tudo bem? Olá, boa tarde, Breno, boa tarde a todos aí. Boa tarde, bom, deu certo, né? Tá certo. Bom, gente, o tema de hoje vai ser desigualdade em tempos de pandemia. Vamos conversar com o Leiser Pereira, que ele é fundador da comunidade Empodera, né? E queria te agradecer aí por aceitar o nosso convite. Esse tema é bem relevante. Eu acho que valia a gente já começar indo direto ao ponto, né? Introduzindo esse assunto. Eu vejo que muita gente fala que com essa pandemia estão todos no mesmo barco, né? E o tema da nossa live aqui é desigualdade, mostrar um pouco que esse barco não é o mesmo para todo mundo. Acho que valia a gente primeiro fazer uma fotografia geral do cenário, para depois a gente entrar em algumas questões de iniciativas também, de lições que a gente pode tirar. Mas acho que valia a gente começar com isso, né? Você acha que todos estão no mesmo barco? Quais são as principais diferenças aí entre os barcos de cada um? Legal. Primeiro, agradecer aí a Casa do Saber pela excelente iniciativa. Estamos vivendo tempos muito interessantes que a reflexão é necessária, né? E a gente está num tempo muito propício para isso. Primeiro, não está todo mundo no mesmo barco, né? A crise afeta as pessoas de forma... cada um reage de uma maneira diferente, né? E eu acho que o que a gente está se propondo a fazer aqui é um diálogo sobre... A primeira coisa crise, ela significa perigo, mas também oportunidade, né? Então, existe um perigo real, 200 mil mortes no planeta, mais de 3 milhões de pessoas infectadas, o sistema de saúde aí à beira do colapso, as economias sendo afetadas, perspectiva de 25 milhões de desempregados, e eu acho que isso vai aumentar muito, que só nos Estados Unidos, na primeira semana, já bateu 22 milhões de pessoas pedindo lá o auxílio-desemprego. Então, assim, empresas vão quebrar, muita gente vai perder o emprego,
e tem um problema real de saúde, vida, né? Mortes. E a gente está chegando num momento que está chegando cada vez mais perto da gente. Ontem morreu o filho de um grande amigo meu da pelada de sábado, né? Então, agora já não é mais estatística, não é um número, são as pessoas que você conhece, seu vizinho, né? A pessoa do clube, um amigo. Então, é uma tragédia. Mas dentro dessa tragédia tem várias outras tragédias. Eu acho que esse é o tema que a gente vai acabar discutindo aqui. Porque a gente vai ver que os pobres acabam sendo mais afetados. A gente vai ver aqui que o isolamento social a gente já identificou problemas de violência contra a mulher, né? As empreendedoras negras vão ter mais problemas. Então, a desigualdade vão aparecer. Acho que o vírus tem esse efeito colateral. Ele traz à tona todas as vulnerabilidades do país, né? E aí a gente tem que, acho que, falar dos problemas. Mas mais do que só falar dos problemas, eu prefiro muito também falar qual é a oportunidade de mudança a partir disso. Porque se você olhar para a perspectiva de um historiador, daqui a 50 anos, ele com certeza vai falar que está acontecendo um divisor de águas aqui. Qual é a mudança? A gente não sabe ainda, que a gente ainda está vivendo e é muito pouco tempo. Mas não tem como tomar uma pancada dessa global e não haver mudança. Todas as guerras, as outras pandemias, as crises econômicas aceleraram processos de desenvolvimento tecnológico, fortalecimento de democracia, das instituições. O que a gente espera nessa, é um desejo meu, é que a gente avance muito na humanotecnologia, né? Eu acho que tem uma crise de humanidade que a gente precisa resolver. Essa é a minha visão. Boa. Não, vamos entrar nela. Vou até convidar o pessoal aqui, para quem quiser enviar perguntas, a gente está bem à disposição aí para bater um papo, né? Sempre interagir com o público, como a gente faz nas outras lives. Antes da gente entrar nessa questão das lições, eu acho que valia a gente bater um pouco essa diferença que tem e essas diferenças que ficam mais materializadas nessa crise, né? E as diferenças entre as classes, entre o acesso à saúde, educação. Porque eu acho que esse é um tema que a gente sabe que ele existe, mas na prática parece que a gente esquece, né? Às vezes é algo que não está na nossa realidade, ou a gente ouve uma notícia. Eu acho que valia a gente detalhar um pouco mais o que fica potencializado no meio dessa crise, dessas diferenças entre classes. Eu acredito que principalmente questão de saúde, saneamento, educação. A gente podia falar um pouco desse ponto? Sim, eu acho que no primeiro momento da crise a gente tinha que entender o que é Covid-19, né? Que ninguém sabia. Então aí já tem a desigualdade no acesso à informação, né? Então, eu tenho TV a cabo, eu tenho acesso na internet a jornais, então flui a informação, tem uma desigualdade no acesso à informação. 2, eu sou um profissional qualificado. Então, para mim e as pessoas da minha equipe, a gente já tinha um home office, né, como uma prática. Então, eu continuo trabalhando, estou há 40 dias, né, de isolamento, de confinamento social em casa. O trabalho não mudou em nada, porque eu tenho essa capacidade de trabalhar em home office. Mas isso não é para todas as categorias. Então, já tem uma outra desigualdade aí. Então, eu consigo fazer isolamento social, mas e aquela pessoa que não tem condições de fazer isso? Eu acho que tem um problema, vamos falar da higienização. Aí eu tenho acesso ao álcool gel, eu tenho água na minha casa, mas isso não é a realidade de população periférica, que não tem nem água, né? Não tem água. Não tem sabão, não tem água, não tem álcool gel. E aí, eu consigo manter os meus pais, cada um nas suas casas, seguros. Só que se eu moro na favela, eu moro num apartamento de 3 metros quadrados, 5 pessoas, telhado de amianto, não tem ar-condicionado, não tem TV a cabo, não tem internet, não tem água, não tem sabão. Você impor essas pessoas, fique em casa, é complexo, né? É complexo. Então, vamos lá, outras desigualdades. Eu acho que essa é boa, porque é o que eu trabalho e que tomara que as discussões estejam acontecendo. 7 milhões de empregadas domésticas ficarem nas suas casas, vamos imaginar assim. Então, significa que a classe média foi colocado na mesa, como é que divide as tarefas de casa, né? Será que está havendo 50-50 ali, a divisão das tarefas? Será que o marido está dividindo? Será que os filhos estão dividindo
ou continua reproduzindo os papéis sociais, que é a mulher que é responsável por tudo, né? Fazer o dever de casa com a criança, limpar a casa e organizar tudo. Então, são questões que estão relativas à diversidade e inclusão e que o Covid evidencia essas desigualdades, né? E ainda a questão, como você tinha citado lá antes, da violência doméstica, né? Que ainda cresce, né? A mulher já fica sobrecarregada e ainda aumenta esse índice também, que também aumenta o consumo de bebida, né? E que também, às vezes, uma coisa relacionada à outra, né? Verdade. E você tinha colocado um dado também que é relevante, é o acesso ao plano de saúde, né? Que parece que são 25% dos brasileiros têm acesso a plano de saúde, né? Só 25% dos brasileiros têm acesso a plano de saúde. Essa questão da violência doméstica já foi identificada, já foi pego nas pesquisas, aumentou 40% em São Paulo. Você tem acesso à educação. O meu filho tem uma escola que tem aula online, mas aí o da rede pública já não tem. Então, assim, se você for pegar tudo que está acontecendo, acesso a crédito, por mais que o governo tenha essas medidas de pacote de apoio ao trabalhador, aí a pessoa não tem nem celular, nem acesso a aplicativo na internet. Ela tem que ir para a fila da Caixa Econômica. Né? E fica aquela confusão lá, né? Aí fica aquela coisa. Aí você tem as desigualdades, que é a questão do pequeno empreendedor, porque ele tem que acessar a linha de crédito. Não é tão simples para todos acessarem essa linha de crédito. Ele não sabe nem fazer conta de capital de giro, quanto que ele precisa pedir. Então, assim, a gente podia ficar aqui a live inteira falando de todas as desigualdades. Você tem trato de gênero, de raça, de classe social, pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados, a gente vai identificar cada desigualdade que existe. Isso do acesso ao crédito é interessante. Eu vi uma estatística, acho que foi hoje até, de que 90% das empresas estão tendo problemas para acessar crédito, né? Então, realmente é algo que parece que está acessível, que é mais fácil, mas na realidade, quando as pessoas mais precisam mesmo e vão acessar, ele não chega, né? E você falou sobre essa questão das empregadas domésticas. Eu também vi uma estatística hoje de que 45% das diaristas deixaram de receber sem nenhuma compensação, né? Até porque eram diaristas mesmo. Então, realmente é uma situação bem complicada. E eu vi também, talvez mais no início da pandemia, em alguns casos... eu tinha pausado aí. Eu vi em alguns casos até uma romantização do fique em casa, né? Às vezes as pessoas muito considerando que era só o papel ali de ficar e esperar tudo passar, mas realmente quem depende do trabalho todo dia para viver, não tem fluxo de caixa nenhum e não tem condição de trabalhar por home office, realmente esse fica em casa, como você falou, é bem diferente ou até inviável, né? Ele não existe essa possibilidade. E Tá, pode falar. Assim. Não, a crise afeta todos os países, né? Não é uma coisa específica do Brasil. O socorro às pequenas empresas, o socorro às empresas para manter os empregos, o socorro àquelas pessoas que estão desempregadas, isso já é uma boa para todos os países. E aí não tem jeito, tem que jogar dinheiro do helicóptero, porque você tem que socorrer as pessoas, né? Porque nunca houve antes essa situação de confinamento, ninguém pode sair. O problema é que no Brasil é mais embaixo, que aí a gente vai descobrir que tem 40 milhões de pessoas na informalidade, 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Aí tem as pessoas que nem estão no cadastro único, não estão no Bolsa Família, mas também dependem de auxílio. Então, tudo no Brasil fica mais complexo, porque o nível de desigualdade no Brasil a gente é campeão nisso, né? E aí a coisa se torna muito mais complexa. Complexa de entender e resolver. Mas, assim, de novo, nessa ótica de vamos buscar os caminhos, né? Se você me permitir, assim, eu queria fazer assim, a divisão do impacto dessa crise, na minha visão, em cima de alguns entes. Né? Por exemplo, vamos pegar um indivíduo, um cidadão. Eu acho que essa pessoa tem o perigo da doença, de saúde e de todos os problemas que a gente já sabe, mas tem uma crise que esse indivíduo deveria estar fazendo uma reflexão. Eu acho que todo mundo entendeu, alguma coisa está errada para a gente chegar nesse ponto, crises cíclicas, a desigualdade absurda que tem nesse país, e o vírus é outro. É o vírus do individualismo exacerbado, da indiferença, do descaso, da invisibilidade.
da falta de autorresponsabilização das pessoas. Então, para mim, esse indivíduo, esse cidadão, ele tem que ter mais autorresponsabilidade e se envolver nas soluções. Haja vista que o Estado não consegue dar conta, as empresas acabam fazendo menos do que deveriam, e aí só uma sociedade civil muito engajada e mobilizada, e o indivíduo entendendo que ele pode fazer diferença, é que a coisa muda. Então, qual é a oportunidade que tem aí? Do desenvolvimento de muito mais empatia, sairmos desse processo pessoas com mais empatia, com mais espírito de solidariedade, mais espírito de comunidade e mais autorresponsáveis. Isso é uma visão que eu acredito que possa acontecer, do ponto de vista do indivíduo. Do ponto de vista das famílias, as famílias estão sendo testadas. Todo mundo confinado em casa, e agora é a hora do vamos ver, né? Funciona ou não funciona? Porque as pessoas não estavam acostumadas com essa intensidade toda. Então, quem sabe a família saia mais fortalecida a partir de um diálogo maior, de uma divisão maior, mais equidade de gênero na família, porque tem mais divisão de tarefas, do cuidar, que afetam tanto a mulher, né? A maternidade, a divisão dos afazeres domésticos. Há uma desigualdade enorme. A mulher faz 3 vezes mais horas de afazeres domésticos que o homem. E isso impede que ela faça network, que ela se capacite, né? Então, papéis sociais, isso pode ser mudado a partir dessa reflexão. Do ponto de vista do trabalhador, o que eu percebo todo mundo tem um risco enorme de perder o seu emprego, a gente não quer isso, mas então é o tempo de desenvolver resiliência, adaptabilidade, conseguir ver na crise oportunidade de desenvolver novas soluções, vai fortalecer as finanças pessoais, porque todo mundo vai ter que trabalhar melhor as suas finanças pessoais. Então, existe aí o home office, muita gente não trabalhava em home office e vai ter que se adaptar agora a trabalhar em home office, que quando acabar a crise, vai continuar tendo home office nas empresas, a gente acredita nisso. Né? Só pegando o gancho disso que você falou, das finanças pessoais, né? Eu vejo que agora as pessoas estão percebendo na prática a importância da reserva de emergência. Né? Que antes, quando sempre se colocava naquela, eu preciso ter uma reserva de emergência, é bom ter, mas também, né, era sempre alguma emergência que dava para remediar, né? Mas nesse nível de emergência ninguém tinha visto, né? Então acho que agora vamos levar um pouco mais a sério isso, né? E se endividar menos e consumir menos supérfluos, talvez também repensar os hábitos de consumo, né? Sim, sim. Eu acho que vai dar uma pancada na classe média, porque vai empobrecer, ponto. Entendeu? Porque o classe popular, ele já está na pobreza. Então, os R$ 600, ele até se vira lá, entendeu? Agora, a classe média vai empobrecer. Então, como que a pessoa consegue se adaptar a esse downgrade aí de status social, menor renda? Então, vai ter que pensar de forma inteligente, mais inteligente, o uso do dinheiro. Talvez dar uma freada nesse consumismo. A gente sabe que esse é o cenário, né? Então, eu acho que tem essa mudança. Eu acho que do ponto de vista do empreendedor, das empresas, sobretudo o pequeno empreendedor. Muitas empresas estavam travadas nesse processo de home office, vai ter que ter home office agora. Se a empresa não estava no mundo digital, no e-commerce, ela teve que em uma semana resolver o problema do e-commerce. Então o projeto estava lá engavetado há 2 anos, agora tem que botar o e-commerce para conversar imediato. Se nem estava nas redes sociais ou não explorava marketing digital, agora está tendo que suportar o marketing digital da empresa. O restaurante não fazia delivery, agora tem que fazer delivery. Então, assim, está tendo uma mudança radical nos negócios para a sobrevivência dos negócios. Só que uma vez passado, quem sobreviver, isso passa a ser um novo modelo de negócio, uma nova funcionalidade da empresa, uma nova forma de pensar o negócio. Eu acho que é aí que está a oportunidade, né? Eu vejo aqui, por exemplo, do ponto de vista das empresas, as empresas realmente, hoje, elas estão sendo colocadas em xeque no ponto de vista de qual é o seu papel de responsabilidade social. Né? Agora, para valer, as empresas estão sendo colocadas em xeque. Não dá para ser só no discurso, né? Não dá para ser no discurso, porque da mesma maneira que daqui a, sei lá, um tempo, o recrutador for entrevistar uma pessoa, vai perguntar, e aí, como é que você passou pela Covid-19? Lá no final, você quer fazer alguma pergunta para a empresa, você vai perguntar o que a empresa fez na Covid-19. As empresas vão ser chamadas, né? Não tem como passar batido numa situação tão dramática dessa. A gente vê com bons olhos as iniciativas, só que o que a gente tem proposto na conversa com as nossas empresas
tem o assistencial, emergencial, mas você precisa também investir em ações transformacionais, né? A gente precisa ajudar aquele pequeno negócio a crescer, aquele jovem periférico a quebrar ciclo de pobreza, a capacitar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. Então, tem muita coisa transformacional que pode ganhar força. Eu acho que diversidade e inclusão vira um tema mais que emergente e importante, porque as classes, os grupos de minoria vão sofrer mais com a Covid, a gente sabe disso, os negros, os de baixa renda, as pessoas com deficiência, população trans, as mulheres. Então, é mais do que justo que as empresas implementem ainda mais os seus programas de diversidade. Tem a luta para manter o cliente, o negócio, a gente sabe disso, mas agora, do ponto de vista de responsabilidade social, a gente espera que as práticas e as políticas mudem a partir desse evento. As empresas façam a diferença. Não, já completei. Legal. Não, e eu acho que era importante a gente até entrar um pouco em alguns exemplos de iniciativas, de empresas que você possa citar, às vezes, tanto de questões que sejam assistenciais, que você já viu, e também de algumas iniciativas mais transformacionais. Tem alguns exemplos aí sobre isso? Sim, o que a gente viu algumas empresas que dedicaram foco na saúde, aí EPI para os médicos, álcool gel, respirador, e aí eu acho que foi interessante, porque, por exemplo, a Embraer qual que foi o bacana disso aí? Que às vezes não é uma questão só de dinheiro. É quando você vê as mentes mais brilhantes dessas empresas devotadas a resolver um problema social. Então, por exemplo, a Embraer usou lá os engenheiros para desenvolver uma peça do respirador que reduzisse mais da metade do preço, porque o problema do respirador hoje é que ele é caro. E aí a empresa foi lá e desenvolveu isso. Então, isso é uma coisa muito relevante. Então, a empresa usou o seu expertise de engenharia, de produção, de peças. Agora eles estão querendo, a partir dessa experiência de aeronáutica, de avião, desenvolver um dispositivo que possa purificar melhor o ar do hospital, o espaço do hospital, porque o nível de contaminação é enorme. Então, mais do que só proteger o médico, o enfermeiro, vamos esterilizar o ambiente inteiro usando uma tecnologia que eles já usam lá na indústria. Eu acho que teve isso, eu acho que teve as empresas que se dedicou, por exemplo, a apoiar na logística, né? Porque às vezes o Ministério da Saúde falou, cara, não é dinheiro, eu preciso que você traga lá toneladas lá de EPIs lá da China para cá e evite os piratas aí no meio do caminho. Então a empresa usava com a logística. Tem empresa que está fazendo doação de bolsa de cesta básica, de máscara, de álcool para as comunidades. Eu acho que assim, tem muita coisa. Tem lá o Solidariedade SA lá que está aparecendo agora no jornal. E surge em cada dia. Eu adoro, né? Eu quero que elas fiquem competindo lá, que faz mais, né? 1 bilhão, agora eu dou 500 milhões. Se for autêntico, né? Se for para valer e que seja uma coisa consistente, é de boa. Não oportunista, né? Que a gente... E de ações mais transformacionais, você tem algumas para citar? Dessas de capacitação das pessoas? O que a gente fez aqui, né? No primeiro momento, a gente fez uma curadoria aí de tudo que estava rolando de capacitação gratuita, né? De oportunidade para as pessoas. Então, a gente divulgou na nossa comunidade uma série de plataformas que estavam com capacitações gratuitas. FGV, Harvard, Udemy, Team, Tech, não sei o quê. Várias empresas abriram suas plataformas de desenvolvimento, capacitação, e a gente compartilhou isso para as pessoas. A gente divulgou também, até mesmo essas plataformas de vídeo on demand, de entretenimento, a gente divulgou porque tem gente, classe popular, que não tem acesso a Netflix, Globoplay, e nem sabia que estava com conteúdo disponível, né, para as crianças e tudo mais. A gente disponibilizou livros que estavam sendo... tem uma plataforma do governo, que já é domíniopublico.org, que ninguém acessa, mas tem 500 livros lá da literatura online, gratuito, domínio público, que a gente divulgou. Então, tudo que era relacionado à educação, à cultura, visitar os museus gratuitamente, né, online. A outra preocupação era a saúde mental das pessoas, então a gente divulgou algumas iniciativas de plataformas, de psicólogos, que estavam prestando serviço de terapia, né, online. Né? Às vezes nem terapia, escutativa mesmo, para aliviar a dor do pessoal aí que estava com a saúde mental das pessoas degradou muito rápido. Né? Então,
A gente teve isso. As outras eram iniciativas de suporte a empreendedores, né? Trazer pessoal dos bancos, gente de mercado financeiro para dialogar com esses empreendedores, advogados para falar das questões trabalhistas e tudo mais. É apoio para o empreendedor e para o pessoal de emprego e renda para ver se melhorava a coisa. E você tem visto um movimento também grande, né? Essa questão de empresas, você tem visto esse movimento dos indivíduos, essa questão da consciência, da solidariedade, você tem visto transformação nesse sentido também? Vamos lá, filantropia não é o nosso forte, ainda não tem essa cultura no Brasil de voluntariado nem de filantropia. Eu acho que tem muito potencial. Por exemplo, filantropia nos Estados Unidos é algo consolidado lá, né? As grandes fortunas nessa hora se movimentam, né? A gente viu aí algumas iniciativas de doação, esses grandes grupos, né? As pessoas fazem isso, algumas se identificam, outras não. Mas a gente entende que, beleza, tem aí um evento que possa gerar um outro toque na questão da filantropia. Mas, no geral, no Brasil, acaba que as pessoas mais simples é que se doam mais, né? Proporcionalmente doam mais do que as pessoas mais ricas. As pessoas ricas do nosso país precisam de mais altruísmo e mais conexão aí com essas questões sociais. O voluntariado é algo que eu vejo um grande potencial no país, eu acho que é uma grande saída para as pessoas. Então, parte do trabalho que a gente faz nas empresas é a mudança de cultura organizacional. De inclusão, que não é uma tarefa fácil, né? E aí chega um momento que você, nesse processo de informar as pessoas, você mostra estatística, pesquisa, estudos científicos, chega a ser limitado, o engajamento é de 10%, 20%. Se a gente quer mudar o mindset das pessoas, tem que gerar experiência. E o voluntariado permite isso. Eu faço doação para uma ONG, então eu boto dinheiro lá, mas nunca ninguém foi lá. Então, assim, vou botar dinheiro para produzir, as costureiras produzirem máscara, mas nunca ninguém foi lá visitar para produzir as máscaras junto com as costureiras, para dar orientação de marketing ou de finança para as costureiras. Então, não há uma conexão. E hoje, o que a gente percebe seres corporativos, né, invariavelmente pessoas de classe média, que moram nos melhores bairros, invariavelmente são pessoas brancas, das classes mais altas, cada um a gente vai vivendo nas nossas bolhas. Então, hoje eu vejo com muita alegria esse engajamento no voluntariado, porque esse voluntariado transforma, porque aí essa pessoa tem contato com a favela, porque ele nunca foi na favela. Aí essa pessoa tem contato com a realidade das pessoas negras, porque ele não tem nenhum amigo negro, com as pessoas deficientes. E aí a gente muda as pessoas através dessa experiência. Então, eu acho que é nesse sentido. E pela tua experiência, né, você falou o quanto essa experiência mesmo, essa vivência, ela é bem diferente do que simplesmente ajudar financeiramente. Tem alguma estatística sobre isso também, mostrando o quanto isso faz diferença? Ou na sua percepção, você sente muito isso mesmo, né, nas empresas, que quando há um engajamento maior, quando o pessoal coloca a mão na massa, muda completamente as ações, né? Tem pesquisa no Brasil com relação a voluntariado, filantropia, e no final, quem doa mais dinheiro, invariavelmente, quem faz mais voluntariado são as pessoas mais religiosas, e aí você tem os kardecistas, os evangélicos, depois o pessoal da Igreja Católica, porque você doa lá o dízimo, ou porque você se envolve efetivamente nas atividades, o evangélico vai lá no presídio fazer a pregação, e tudo, tem um sopão. Então, existe um engajamento maior das pessoas que estão mais espiritualizadas, vamos dizer assim, né? Então, existe um potencial enorme nas outras pessoas, mas invariavelmente, como não é uma cultura nossa desse give back, né? Os americanos fazem muito isso, que tem uma cultura lá do give back. Se eu sou um privilegiado, eu ascendi, eu melhorei de vida, eu tenho que ir lá doar para a comunidade. Então, essa é uma cultura a ser construída, que o Covid-19 pode dar um belo de um empurrão para a gente acelerar nisso, porque a gente fica nessa zona de conforto querendo que o governo resolva, os partidos resolvam, os políticos resolvam, as empresas resolvam. Mas a pessoa tem que falar, o que eu estou fazendo para resolver? E às vezes você pode fazer coisas muito simples, né?
simplesmente enxergar as pessoas, por exemplo. Agora os trabalhadores essenciais, os garis, os policiais, essa turma toda, os enfermeiros, as pessoas estão batendo palma para essas pessoas na janela. E que bom que estão fazendo isso. Mas no dia a dia, quem é que dá bom dia para o gari? Né? E ele sofre por isso, que eu já entrevistei os garis, policiais. Cara, o meu problema é a invisibilidade. Ninguém repara em mim. Eu sou invisível, entendeu? Então, acho que do ponto de vista do indivíduo, a gente tem que combater essa invisibilidade, né? E a gente entender que a gente está em comunidade. Essa é a mudança que eu espero, né? A Adriana, até falar com quem quiser enviar perguntas também, fica à vontade aí. A Adriana diretora lá da casa, que você conhece, ela mandou uma pergunta aqui. Ela falou: com tantos desempregados, você acha que as empresas vão continuar se preocupando com as ações de inclusão ou corremos o risco de dar passos para trás? O risco de retrocesso é enorme, né? A gente já vive um ambiente meio sinistro, né? De retrocesso do ponto de vista social, né? Das conquistas que a gente teve nos últimos 10, 15, 20 anos, né? O que eu vejo agora é um teste de autenticidade, né? Porque muitas empresas se posicionaram, a gente é pró-meio ambiente, a gente é pró em diversidade, inclusão, a gente é responsabilidade social. Agora vai ser testado. Será que é mesmo? Vamos ver o teste, né? Eu quero acreditar que muitas vão continuar, porque faz parte da sua cultura. Agora, aquela turma que fazia só pelo marketing, agora vai cair a máscara, né? E aí, que bom que hoje tem um ativismo, uma militância digital que não perdoa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Já vai dar print, vai voltar com isso aí tudo. Hoje não dá mais para se esconder. As coisas vão aparecer, né? Vai aparecer. Eu acho que já está acontecendo muito desemprego e não está anunciado, né? Eu acho que já está bem maior, que está meio que na surdina. Mas, assim, vamos ver, né? Eu espero que a gente passe por essa crise e depois tenha uma retomada, porque não tem como. Cai um meteoro no planeta, tem um estado de guerra e não tem como não quebrar ovos. A questão é o que a gente está fazendo agora para a gente conseguir... Porque os países estão sendo afetados pelo mesmo vírus, mas cada país reage de uma maneira. Né? Cada sociedade reage de uma maneira. Então, eu espero que o Brasil a gente consiga retomar rapidamente aí o emprego, o crescimento. Mas é uma crise que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Você acha que o Brasil, comparado com outros países, está se saindo bem na forma de lidar com essa crise? Bom, o que eu percebo no país o Brasil é diferente. O Brasil é diferente. Eu olho para a Alemanha, eu quero me matar, né? Porque os alemães realmente, nessa hora, os caras mandam ver, né? Então, o que eu vejo no Brasil, primeiro, os números não refletem a realidade. Não tem 40 mil pessoas infectadas, tem lá e 3 mil mortos, né? Eu acho que está morrendo muito mais gente e tem 10 vezes mais pessoas contaminadas, só que a gente não está fazendo testagem em massa, e a gente só reporta lá as pessoas que morreram no hospital de Covid, mas um monte de gente está morrendo fora. Na Inglaterra, metade das pessoas morreram nos asilos. Entendeu? Então, não contabilizar quem morre fora está mascarando os números. Eu acho que a situação é muito mais crítica do que a gente está vivendo. Não gostaria, mas é a percepção minha. Eu acho que no Brasil tem um problema, a gente criou um problema lá em 2014 da polarização, e aí fica essa discussão sem o menor sentido de eu sou pró-vida, sou pró-economia, como se eu tivesse que fazer uma escolha, né? Ou sou pró-cloroquina ou não. Cloroquina. Porra, trouxe a eleição de 2022 para 2020, necessariamente. Aí ficam discutindo o sexo dos anjos, enquanto a gente tem gente morrendo, passando fome. Bom, me dá como é que se fala? Dá uma preguiça, né? Mas eu acho que faz parte do processo. A gente vai ter que passar por isso, essa polarização, essa radicalização, esse discurso de ódio, essa confusão toda que as pessoas fazem, mas faz parte. A gente vai ter que passar por isso. Tá. A Renata Salomone mandou aqui, ela falou: Laser, seria bacana falar da situação dos presidiários durante a pandemia, que a falência desse modelo é evidenciada nesse momento? Esse é outro problema, né? Já entrou no sistema, né? A gente já viu alguns casos. O problema é que o Brasil vem com uma política de encarceramento em massa. Tem 700 mil presos, já é a terceira maior população e é o país que mais prende no mundo. Tem vários problemas, não é fácil, né? Complexo, é muito complexo ver esse problema. Tem um problema de impunidade, tem um problema de
de falta de oportunidade para as pessoas. É muito triste essa realidade. Só que a questão toda é o seguinte, aí a discussão assim, como é que eu trato? São seres humanos também, são brasileiros que estão lá, como é que eu faço? Deixa todo mundo pegar Covid e todo mundo morrer? Ou a gente faz ações? Aí vai entrar a discussão, você é pró-direitos humanos, bandido bom é bandido morto. Isso é que a gente não pode ter. Eu acho que nessa hora é um momento de união, eu acho que tem que cuidar, são brasileiros, as pessoas têm direitos a cuidados, a gente tem que ter muita atenção, porque não tem cientista no mundo que consiga fazer um modelo matemático de propagação do vírus dentro de um ambiente de alto confinamento, como um presídio. Eu pego o coronavírus, vou lá na rua, contamino 3. Eu estou dentro de uma cela com 100 pessoas, eu contamino os 100 num dia. Imediatamente, né? Bom, é outra coisa. E aí é a discussão, talvez, que é melhor para a gente fazer, que é valorização da vida. Eu acho que o problema que a gente tem no Brasil é a gente efetivamente não dá valor à vida. A nossa sociedade não valoriza a vida. Essa é a diferença para mim de alguns países para o Brasil. E isso fica evidenciado nisso. Um certo desleixo, e aí, beleza, vamos lá, todos na rua, não é uma gripezinha. Ou então, deixa morrer o presidiário. Isso talvez é o que eu gostaria de ver, uma humanização nas pessoas. Eu acho que tem muita gente boa, tem muita gente que é honesta, trabalhadora, mas que precisa reformar suas ideias, né? Você não é tão gente boa assim quando você pensa essas coisas, né? Porque está ratificando. Porque eu faço palestras, aí eu pergunto, quem é machista? Quem acredita que o Brasil é racista? Aí todo mundo levanta a mão. Quem acredita que o Brasil é homofóbico? Quem acredita que o Brasil é machista? Aí todo mundo levanta. Aí eu pergunto depois, quem é machista aqui? Quem é homofóbico e quem é racista? Aí ninguém não tem levanta. nenhum. Quem é brasileiro? Temos um paradigma. Todo mundo sabe acredita que o Brasil é essas coisas, mas ninguém é. Então, quando a gente fala quem é pró-vida, todo mundo vai levantar a mão. Certo? Mas na hora do dia a dia, que a gente tem que defender a vida, você vê que as pessoas têm diferença entre as vidas. Né? A vida de quem que está sendo defendida? Né? Vou preservar a vida de quem? Parece que tem um tipo de gente no Brasil que pode morrer, que é descartável. Né? E é triste você ver pessoas que você tanto gosta, né? É naquele teu grupo de zap, né? É na tua família, falando coisas assim, muito perigosas. Né? Eu fico muito assustado, às vezes, acho que destampou alguma coisa aí no último período, que as pessoas estão com um nível de crueldade, um pensamento muito, idade média, né? Mas vamos passar por isso. E você acha que, às vezes, essas opiniões extremistas, elas têm a ver com essa questão das pessoas viverem em bolhas e terem um descolamento da realidade, né? Porque, como você falou, né? Quando você experimenta algo, então, se você vai na favela, conhece as pessoas, se você conhece a costureira que está fazendo tal coisa, se você conversa com um gari, certamente você vai ter um contato maior com a realidade, né? Então, às vezes, esse distanciamento, a pessoa já vive num cenário diferente, só se expressa pelas redes sociais, às vezes ela não tem a dimensão do que seria a aplicabilidade daquilo que ela está falando, né? Você vê isso? A gente está na beira da indústria 4.0, né? Onde valorização de soft skills, e tem um lá que se chama empatia. Né? A gente precisa desenvolver muita empatia. Eu acho que aquele negócio, a gente vive nas nossas bolhas, eu acho que as pessoas têm um conhecimento muito limitado sobre questões estruturantes da nossa sociedade. Eu acho que ninguém tem culpa de 350 anos de escravidão e 131 de exclusão, mas tem uma responsabilidade em resolver o problema do racismo no Brasil. Né? A nossa geração não tem culpa da questão estruturante de gênero, né? De violência contra a mulher ou a questão da pobreza, mas tem uma responsabilidade em mudar isso. Né, para a gente construir uma sociedade melhor, mais justa, menos desigual, mais inclusiva, que ofereça oportunidade para todos. Só que a gente está esperando o Messias, né, mas não é o Messias, já está claro. Né? Então, assim, eu preciso fazer uma reforma. Eu, Laser, preciso fazer uma reforma, refrigerar aqui, renovar os meus pensamentos, mudar o meu mindset, porque eu, na minha célula aqui, eu pequenininho, reproduzo, eu corroboro, eu apoio ideias muito ruins para o país. Então, aquele negócio que eu falei, eu sou muito individualista, muito descaso, invisibilizo os problemas da minha sociedade e não me responsabilizo. Isso é o problema para mim. E essa polarização, eu acho que faz parte desse momento que a gente está vivendo, que é um momento que é muito novo, que existia um discurso único antes e agora tem pluralidade de vozes. Todo mundo pode falar na internet. E aí gera esse caos, né? Essa zorra,
mas é um processo de aprendizagem, né? A gente vai passar. Em algum momento isso refrigera, mas hoje todo mundo pode falar o que quiser, né? O problema é que a gente está perdendo a capacidade de diálogo, de olhar o outro, de enxergar o outro, e a gente quer partir para a violência, a gente quer eliminar a pessoa, é meu inimigo, e aí isso não é legal. A gente tem capacidade de diálogo. Essa falta de diálogo realmente é uma questão, né? Porque as pessoas não ouvem as outras, né? Não tentam conversar com pessoas que são diferentes. E existe também esse viés da confirmação, né? Que a gente acaba só querendo buscar notícias que reforçam o nosso ponto de vista ou conversar com pessoas que reforçam esse ponto de vista. E você vai reforçando cada vez mais essa polarização. E um ponto interessante que você falou, né? De agora todo mundo ter voz. Essa é uma questão que tem um lado negativo, da gente ouvir muita besteira e algumas questões nesse tom de agressividade ou que nem respeitam a vida. E, por outro lado, eles têm uma vantagem também que hoje qualquer um pode cobrar o governo, né? Você vê hoje num Twitter, a pessoa pode ir lá chegar no governador ali e perguntar por que não foi feito tal coisa ou por que ele agiu de uma maneira. Então, a gente poderia usar também essas ferramentas para o bem, né? Que certamente a gente nunca teria condição de fazer isso em outros tempos, né? É uma faca, é uma arma que pode usar para os dois lados. Eu acho que hoje, por exemplo, o poder da militância digital de pressionar as empresas, né? Fez uma propaganda agressiva, ofensiva às mulheres, aos negros, ou qualquer que seja, toma porrada é o UFC digital, é porrada nela. Aí você quer hoje pressionar o seu senador, o seu deputado. Você vai nas redes sociais dele, você manda e-mail, você cobra, né? E aí ele morre de medo, porque ele morre de medo de perder voto. Então você tem uma pressão hoje. Existe mais transparência, porque não é só a grande mídia que noticia as coisas. Você tem outras formas de... Então gera mais transparência, né? Você tem novas formas de diálogo. Então eu tenho um diálogo hoje que leva a notícia para a favela, com o formato que aquelas pessoas entendem. Então isso tudo é muito positivo. Eu acho que veio para ficar, mas no meio do caminho tem esse negócio meio zoado, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com essas novas ferramentas. É tudo muito novo, mas com um enorme potencial eu acredito, né, de melhorar. Fake news. Fake news já existia a vida inteira, existiu fake news, sobretudo na política. O que não tinha era 100 milhões de pessoas no Zap e 120 milhões no Facebook. Isso é que mudou. Entendeu? E aí, combater a fake news vai dar trabalho, porque as pessoas têm preguiça, né? Preguiça de ler, de aprofundar, de buscar informação, e aí vai compartilhando coisa que não deve. Né? Não agrega em nada, né? Não agrega em nada. Na verdade, é meio uma hipocrisia, né? Sabe que é errado, mas compartilha do mesmo jeito. Aí só os sociólogos para entender esse fenômeno, eu não consigo entender direito, não. A Renata Salomone falou a Lilian Schwartz fez essa pesquisa nas ruas, né, que você estava falando daquilo, das pessoas não se dizerem preconceituosas. Ela falou que 90% das pessoas conheciam alguém racista, mas não se consideravam racistas, né? Aquilo que você falou da conta não fechar, né? E você estava falando daqueles comentários absurdos, né? E a Mary aqui falou, nossa, você falou o que eu sinto em relação ao grupo de WhatsApp, com pessoas que gostamos. É frustrante ler alguns comentários, né? E muita gente simplesmente sai do grupo, né? Saiu do grupo. Não, fala. Não, quem mais está comentando que eu gostei dos comentários? A Débora botou aqui, o Messias de cada casa são os pais. O respeitar o próximo vem de casa. Eu concordo com isso, mas também a gente não pode deixar de assumir a nossa responsabilidade, né? Que a gente vem na casa dos pais até determinado ponto e daí a gente vai ganhando vida própria, né? Porque se isso selar o nosso destino, é a sociedade aí que está pior mesmo, né? Não sei o que você acha. A gente tem que olhar as questões estruturantes. No Brasil, a gente tem uma estrutura muito hierárquica e autoritária, entendeu? É uma cultura. Não é uma pessoa, é uma cultura. Então, e por que é isso? Desde a República, quantos anos a gente viveu debaixo de ditadura? Né? Então, ditadura não tem espaço, entendeu? É autoritarismo mesmo. Então, a gente, na nossa cultura, no nosso DNA, a gente tem instituições autoritárias e a gente reproduz, principalmente as pessoas da minha idade, mais de 40 anos,
que foram criados dessa forma reproduzem comportamentos autoritários. Então, é aí por isso que a gente tem esse problema, né, que é uma sociedade muito violenta. O brasileiro cordial, isso foi papo, né? A gente é muito violento, resolve a bala, a faca. País com 60 mil mortes por ano, não pode se dizer um país cordial e pacífico. É verdade, esse é outro ponto. Reproduz, porque eu acho que é o nível, a gente está na adolescência. Em termos de política, de amadurecimento, de democracia, a gente está na adolescente. O adolescente, assim, ele é impulsivo, ele tem rompante, e ele não sei o quê, e ele fala alto, ele grita, quer resolver na força. Essa é a visão que eu tenho das pessoas do nível de maturidade, de democracia, de diálogo, né? Então, aí tem que ter paciência, a gente vai ter que passar por isso e tentar amadurecer. E você vê nesses últimos anos a questão da diversidade se acelerando, essa transformação se acelerando no Brasil, ou isso só está tendo um pouco mais de visibilidade agora, mas a mudança não é tão grande? O que você acha? Eu acho que eu vivi para ver essas mudanças, né? Então, eu fico muito feliz e por isso acabei abraçando isso como um propósito de vida. Eu acho que a gente está numa missão de tornar esse país, né, mudar, transformar esse país, né, uma sociedade mais justa, menos desigual, mais inclusiva, que ofereça oportunidade para todos. Tem que ser para todos, né, e não para alguns. E eu vejo um movimento global, movimento da diversidade de gênero, empoderamento feminino é uma agenda global, o mundo inteiro engajado nisso, né, pensando soluções para resolver esse problema, como gerar mais equidade, como oferecer oportunidade para as mulheres, para que elas possam ocupar os espaços de poder. O Brasil tem 15% de mulheres no Congresso, era 10% na última, aumentou para 15%, mas não reflete a realidade da sociedade. E é difícil você colocar uma agenda, por exemplo, para discutir questões que hoje seriam muito... Por exemplo, a gente está falando aqui de desigualdade, né? Se a mulher não tem... A mulher, ela é mãe solo e aí não tem família, se ela não acessa a creche, como é que ela trabalha? Como é que ela não vai... Ela tem que trabalhar, porque senão... Então, assim, não vai discutir nunca creche no Congresso da maneira que deveria, porque é um bando de homem, né? Cabeça branca, a maioria são brancos e tal. Então, é importante as mulheres ocuparem os espaços de poder em todas as esferas, né? Nas empresas, a gente está lutando para ter mais mulheres na média alta gerência. A carreira da mulher aos 35 anos ela tem um declínio, porque ela tem que tomar uma decisão. Ou é família ou é carreira. Por que ela tem que tomar essa decisão, é família ou carreira? Então, eu acho que essa discussão é global. Só que no Brasil, a gente está falando de empresas, as empresas que estão mais à frente são as multinacionais, exatamente porque tem uma agenda lá fora que está sendo empurrada aqui. Existem hoje pesquisas que confirmam que existe benefício de rentabilidade, lucratividade, quem investe em diversidade. Porque a gente está falando de diversidade de pensamento, trazer gente com background diferente, visão de mundo diferente, história de vida diferente, para criar times mais diversos, que aí vão criar soluções mais holísticas, criativas, aí tem todos os benefícios de diversidade. Então, eu acho que é uma agenda global, que o Brasil ficou meio dormindo um tempo, mas o Brasil é sempre surpreendente. Eu acho que nos últimos 3 anos a gente pegou um torque muito interessante. Hoje não dá para dizer, nenhum executivo de empresa minimamente informado dizer que não sabe o que é diversidade e inclusão. Eu acho que é um movimento que sai das grandes empresas multinacionais, aí vem para as grandes empresas que é B2C, porque sabe que tem mercado, tem 1,7 trilhão de grana rodando entre os negros. A população LGBT consome 500 bilhão, 500 bilhões, desculpa. Só em favela tem 65 bilhões, são 12 milhões de moradores de favela. Tem dinheiro na mesa, tem mercado e as empresas não capturam isso por preconceito. Aí a gente fala, as empresas preferem ser preconceituosas do que serem capitalistas, né? Porque tem mercado. E elas não são, entendem, né? Então, e caiu a ficha assim, de uma forma, eu fico engraçado para mim, né? Que as empresas descobriram que elas não contratam negros. Elas descobriram, a gente não tem negros aqui, precisamos contratar negros. Descobriram que tinha mulheres na alta liderança, descobriram que os PCDs ficam, as pessoas com deficiência, ficam lá nos cargos operacionais, ou às vezes ficam em casa. As empresas começaram a descobrir, realmente a gente, no nosso negócio não é inclusivo, né? E a gente precisa mudar. Só que aí mudar é difícil, porque mudar cultura, aí não tem solução ainda pronta. Então a gente está num processo aí, mas eu estou muito otimista. Eu acho que vai rolar. A Mary aqui botou... você está nos dando gotas de esperança. É isso? Fico feliz. Está, né? Não tem como fazer uma live, né, pô?
Não vamos dá, não dá, né? tentar olhar mais, de forma mais positiva. Eu brinco com o pessoal que é o seguinte, eu nasci lá em Caxias do lado do Valão, a minha vida inteira foi crise, então essa é mais uma, entendeu? Eu acho que a gente tem que, é uma escolha, né? Eu sou kardecista também, tem uma regra, né? Existe dois sofrimentos. A dor é da crise, da pandemia. Agora eu posso tornar essa dor um sofrimento ou não, é uma escolha minha. Eu posso aqui ficar brigando com Deus e o mundo, os vizinhos, ou posso tentar enxergar essa oportunidade de ficar 40 dias com meu filho. Se eu estava devendo algum dever de casa para ele, não estou mais. Tentar curtir ele, fazer uma reflexão, ler os meus livros, tentar me conectar com a minha família e os meus amigos mesmo remotamente e me reunir de energias positivas e fé e esperança. Por quê? O que vai acontecer hoje? Antes de você perder o emprego, antes de quebrar o seu negócio, você quebrou. A sua cabeça não está boa. Esse é o risco que você corre hoje, né? Então, deixa eu não quebrar, né? Se eu não quebrar minha cabeça, a chance da minha empresa não quebrar é bem maior, né? É verdade, O Teus aqui colocou debate muito importante. A Débora aqui complementou, né, daquela questão que ela tinha falado, que o respeitar o próximo vem de casa. Ela falou, meus filhos, pela vida, participam dessa vida assistindo racismo, desrespeito e muito mais, que desvalorize o outro, mas pela estrutura que tem em casa, eles não mudam a essência deles, né? E eu concordo. Realmente, esse é o lado bom. Quando você tem uma ótima estrutura em casa, isso te ajuda muito na vida, né? O que eu quis dizer lá é que se você não tem essa estrutura, para mim, ainda no caminho da vida, você pode mudar, né? Eu acho que não é por não ter tido uma estrutura que isso vai ser uma justificativa até o final da vida. Isso com certeza prejudica, você larga de trás, mas tem muita gente que só se justifica e acha que não tem como mudar, mas ótimo que você consegue dar isso aí em casa. A Adriana falou... Esse comentário foi sensacional. O que acontece hoje no nosso Brasil, né, no nosso país? Nós somos campeões de desigualdade no mundo, né? O país é muito campeão em desigualdade. E aí o que acontece é o seguinte, eu não escolho nem o CEP que eu vou nascer, nem a família. Só que o CEP, a família que eu nascer no Brasil, pode determinar o meu futuro, tá? Para você melhorar de vida, prosperar, você precisa de capital financeiro, capital intelectual e capital social. Então, se eu nasci lá em Caxias, eu não tinha capital financeiro, família não tinha grana para bancar boa educação, saúde, acesso às coisas. Não tenho, que um jovem da Zona Sul, da classe média, tem. Eu não tenho capital intelectual, porque aí você é de família de pessoas semi-analfabetas, pessoas que nunca estudaram, não são qualificadas e tudo mais, e você não tem acesso à universidade, a boas escolas, né? Agora melhorou, mas invariavelmente você não tem acesso. E tem que trabalhar desde cedo também. E você tem que trabalhar desde cedo. Aí você não tem também acesso a capital social, que é a herança que mais faz diferença, que quem mais conhece, né? E aí a sua missão de quebrar o ciclo de pobreza e melhorar de vida no Brasil se torna quase impossível. O improvável não é impossível, mas é quase impossível. E aí o que a gente faz no Brasil é o seguinte, bom, mas o Laser conseguiu melhorar de vida, ele fez faculdade, fez engenharia, fez 3 pós-graduação, construiu uma carreira de sucesso no mercado de tecnologia, saiu da classe D e virou classe média alta. Beleza, eu sou o herói da minha família. Pô, mas você vai construir um país com heróis? Não, não é o Laser, não é a referência, porque tem 150 pessoas da minha família que ficaram lá em Bariê, Anchieta, Campo Grande, que se oferecessem oportunidade para eles, são pessoas talentosas, são pessoas esforçadas até, mas não acessaram as poucas oportunidades que eu acessei e ficaram no meio do caminho. Esse é o Brasil da meritocracia, que a gente tanto acredita, na meritocracia que leva em consideração esforço e talento, e não leva em consideração qual é o nível de oportunidade de acesso que a pessoa tem. Aí, você quer colocar o Laser para correr com o Usain Bolt, começando 50 metros atrás, descalço, sem comer, e o cara bate palma, vamos embora, ganha do Usain Bolt aí, democracia, pô, vamos lá. Então, não dá para fazer essa regra de 3 simples, né? Fala assim, se o Laser saiu de lá e conseguiu, então você que também saiu de lá também tem que conseguir, né? E eu propus até a Casa do Saber a gente fazer um desses painéis, inclusive, só para falar de meritocracia, porque isso bate direto na classe média. A classe média brasileira tem uma visão de meritocracia muito limitada. Muito limitada. As pessoas realmente
ignoram as barreiras e as dificuldades. Óbvio que a gente não quer que ninguém se justifique as dificuldades e as barreiras. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: por quê? Qual o problema de dar oportunidade para todo mundo? Né? Tá com medo da competição, da concorrência? Será que você não é assim, pô? E eu já fiz essa provocação, né? Porque realmente as pessoas que conseguem algum sucesso ou conseguem crescer na vida, elas sempre tentam tirar essa questão do fator sorte, né? Que tem a ver de onde você nasceu, as oportunidades que você teve. Elas querem só pensar na sua própria meritocracia, mas desconsideram o acesso às coisas que elas tiveram. E eu vejo muito essa reflexão que o empresário brasileiro, por exemplo, pesa muito e repete muito a questão da meritocracia, mas quando faz alguma comparação com os Estados Unidos, fala assim, não, mas os empresários americanos têm acesso a tal coisa que a gente aqui não tem. Mas lá o mercado é muito mais fácil do que aqui não tem. E para mim essa é a mesma lógica, né? Do mesmo jeito que você já sai de uma posição de inferioridade em relação aos empresários americanos, essas pessoas que também nascem num CEP diferente do seu também já começam uma corrida muito lá atrás com mais dificuldade de chegar. Então, essa talvez seja a mesma lógica, né? A gente vai ter que... O que acontece? A nossa sociedade é construída em cima de privilégios, né? E aí o problema é que a pessoa já está tão envolvida com esse privilégio que acha que é um direito ou acha que não é privilégio, coisa nenhuma. Claro que é privilégio. Eu mesmo em baixa renda, eu tive um grande privilégio. Eu tive família estruturada, eu tive valores morais de 0 a 12. A minha família não me limitou, me deu apoio. Eu era estudioso, aí acessei brechas no sistema para educação de qualidade gratuita. Então, assim, a minha história é muito atípica. Eu podia ter sido parado no Brasil. Podia ter sido preso, poderia ter me envolvido com tráfico, essas coisas, do que é mais ou menos a trajetória de um jovem de baixa renda, que ele fica quase que sem escolha. E o principal, a gente tira o direito desse jovem sonhar que ele pode pertencer, que ele pode estar num outro lugar. Isso é terrível. Então, a gente tem uma sociedade que menos de 20% é classe média, o resto é gente de classe popular, gente de classe C-, D, E. Agora fica evidente esses números. As pessoas que tanto contestavam Bolsa Família, agora talvez estão entendendo o que é renda mínima. Né? Se não tem renda mínima, as pessoas morrem, não tem alimento. Você não consegue manter aquela criança na escola, porque a mãe vai botar a criança para trabalhar no sinal. E o número é gigantesco. E as pessoas parecem que não sabiam. Né? Mas que bom que agora está todo mundo tomando conhecimento de quantas pessoas estão na informalidade, são baixa renda, que talvez agora caia a ficha que a gente precisa mudar. Né? Senão, não sei aonde vai parar isso. Né? Verdade. Olha, a gente está nos nossos últimos 3 minutos aqui. Vou ler mais alguns comentários, que a live cai automaticamente quando der a hora. Né? A Adriana falou, para quem não sabe, o Laser faz um belo trabalho de capacitação para a inclusão de minorias no mercado de trabalho. É bom que tem bastante empresário aqui também assistindo. A Sandra Flanzer, que é professora lá da casa também, falou verdade. A Adriana falou, vamos fazer. Gilmar Rezende falou, enquanto não for ampliado o acesso à educação, não acaba a desigualdade, a educação está na base de tudo. A Carla e Arles botou aqui educação já. A Jack colocou... Posso fazer uma educação, claro. Amigo? Acho que esse para ficar mesmo. Eu vejo a vida inteira as pessoas falando que a solução é educação no Brasil, né? E aí a gente cria fóruns de debates com os educadores, aí eu boto a turma na parede, e aí gente que estuda educação, que mete a mão na massa para resolver esse problema de educação, eu perguntei por que o Brasil diz que deve investir em educação e a gente nunca consegue emplacar a educação. E um deles me deu uma resposta que foi bem interessante e eu gostei, que é o seguinte, Laser, o Brasil no século XX foi um dos países que mais cresceram. Só que a gente cresceu com commodity. Commodity não precisa de tanta alta tecnologia, a gente precisa de muita gente e não precisa de educação. Então a gente se viciou nisso. No século passado a gente não investiu em educação como deveria e a gente cresceu muito. Então agora a gente entra na porta do século XXI, onde o capital é criatividade, é inovação, e a gente está com a mentalidade ainda de commodities lá do século passado. Essas pessoas ainda estão em comando. Então é papo furado isso, quando o brasileiro fala, pô, vamos investir. Não é o caso do meu amigo aí, não é isso. Mas, na geral, quando a sociedade fala assim, vamos investir em educação, é papo furado. A gente não quer investir em educação de fato, porque a gente não acredita de fato em oportunidades iguais para todos. Né? Porque senão eu vou ter que dar educação de qualidade para a criança de periferia de todos os lugares. Será que a sociedade está preparada para isso?
Será que a gente quer isso de verdade? Porque isso gera transformação, né? E eu não sei o quanto a gente quer mudar as coisas que estão no Brasil que privilegiam muita gente. Bom, ó, o pessoal parabenizando, Marcela Moreira aqui, que eu conheço, botou parabéns a vocês